Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 6 ao 18. Também vamos estar citando os versículos 1 a 5. A pregação incomoda. Diz a palavra de Deus, na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, despertou-o dizendo, levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as algemas. Glória a Deus. Lá no versículo 1, ainda de Atos 12, diz a palavra, porque naquele mesmo tempo o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratar. Aqui, no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o surgimento da igreja primitiva, como também a sua perseguição. Foi então, por causa da perseguição, que o povo judeu se esparramou ali por toda a Palestina e dali para outros lugares. E glória a Deus por isso, porque assim o evangelho então foi disseminado. E nós podemos ver aqui a figura de Herodes. Herodes significa dizer, o seu nome significa a glória da pele, ou a glória da carne, ou uma tipificação ainda de Satanás, ou então ainda a tipificação do inimigo. Já no versículo 1, ele lançou mão da igreja para maltratar. Começou ali a grande perseguição, porque Herodes não suportava ver o crescimento da igreja de Jesus Cristo como estava acontecendo. Eram milagres, eram maravilhas, e por mais que maltratassem, por mais que judiassem, por mais que martirizassem aquele povo, aqueles crentes daquela época, eles não negavam a Cristo, e quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. Havia um ódio generalizado do sistema comandado por Herodes. Lá no versículo de número 2, como nós vamos ver aqui, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Matou alguns dos irmãos, a espada, enfim, foi um negócio terrível a perseguição. Surgiram ali, então, a começar por Estevão, os mártires da igreja, e em toda a época tem seus mártires, como também na nossa, e sempre haverá. Lá no versículo de número 3, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Prendeu o líder. Você é líder, você é formador de opinião, você é um cristão que lidera, você é um crente que prega, você é líder de congregação, você está à frente de trabalho, e eu quero dizer, se você é um desses e detém a palavra revelada da parte de Deus para a igreja, pode ter certeza, irão tentar calar você, irão tentar prender você, irão tentar fazer com que você fique num canto, excluído, quieto, sem poder se expressar. Isso é uma realidade em todos os cantos da terra. Aconteceu com Herodes. O que está acontecendo? O que estava acontecendo? Prendia todo mundo, matava todo mundo. Aí ele vai lá, identifica o líder. Ah, o líder é você? Você é o Pedro? Ah, está aqui o seu nome, está aqui a sua ficha, está aqui o seu currículo, é você que está liderando a igreja aí? Tá bom, então vem cá, pá, prenderam a Pedro, tentando ali abafar a igreja como um todo, né? Sendo ele líder, foi ele o alvo de Herodes. Lá no versículo 4, havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que lhes guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eles estavam querendo dizer, esse não vai fugir, esse não pode fugir.
E nós podemos até ver aí muitos na mesma situação, presos por 4 quaternos de soldados. E aqui na figura de Pedro, o evangelho sendo sufocado na boca daquele que tem a palavra de Deus. O evangelho sendo ele suprimido, sendo ele calado pelos Herodes da vida na boca de quem tem a revelação de Deus. Pedro, aleluia, estava ali com seu destino traçado, aleluia. E nós podemos entender, observar pela palavra de Deus, que eram 4 quaternos, 16 soldados para guardar Pedro. Ora, se Pedro ameaçava tanto, meu Deus do céu, aí você já pode ter uma ideia do que representa a palavra de Deus revelada. Ela é um perigo para a obra das trevas. A palavra revelada é um perigo para o diabo. Portanto, ele tenta, ele quer e ele sempre fará o que puder fazer para calar aqueles que realmente são pregadores da palavra de Deus. Lá no versículo 5, Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Aqui nós vamos ver a igreja que ora. Estava o seu líder preso, tinha uma igreja que orava. Enquanto a igreja orava, certamente alguém é liberto. Toda vez que a igreja vive uma vida de oração, sempre há libertação. E nós vamos ver, no decorrer dos versículos, que Deus muda o destino, que Deus muda a sentença, que Deus muda o quadro. A igreja que tem compromisso com Jesus tem essa propriedade de mudar o quadro daqueles que estão em prisões. Por causa da igreja que ora, Deus se move. As estruturas para libertar, curar, é a oração. O grande segredo para fazer com que as pessoas sejam libertas ou sejam curadas é a oração. Estava preso o líder, mas a igreja orava. Lá no versículo de número 6, na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam na prisão. Na véspera da derrota anunciada, Pedro estava dormindo. Isso aqui demonstra toda a fé do verdadeiro cristão, que não se importa com as cadeias da vida, que não se importa se até mesmo irá perder a sua própria vida. Ele sabe em quem confia, ele confia em Deus, aquele que o defenderá, e se não defender, certamente o salvará. Como disseram lá os personagens da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei: olha, rei, não sabemos se Deus vai nos livrar da fornalha, mas uma coisa nós sabemos, nós não vamos negar o nome dele e nem vamos se encurvar a estátua que tu produziu. Nós somos cristãos e por ser cristão nós vamos até a morte. Pedro estava dormindo sem se preocupar com o seu futuro. Aleluia. Mesmo num lugar onde ele não queria estar, ele estava lá. E para ser destruído, ele estava lá para ser destruído. Há pouco lemos aqui no versículo de número 2 que mandou matar a espada Tiago, irmão de João, o próprio Herodes. Então, a sentença de Pedro não seria diferente a não ser a morte. E a igreja estava ali orando e Deus tinha um propósito para com Pedro. Lá no versículo 7, de repente apareceu um anjo do Senhor e ali brilhou, né? A oração e a fidelidade traz a providência, traz o anjo, traz a resposta, traz a providência, resplandeceu a vitória lá naquela prisão. E o Pedro recebe o toque do Senhor. Nem o sono, nem as cadeias seguraram aquele crente fiel e seguraram uma igreja que ora. Lá no versículo 8, disse o anjo: vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse mais: coloca nas costas a tua capa.
e segue-me. Se prepara para voltar à rotina, Pedro, porque Deus entrou com a providência. Não adianta, o que eu vejo aqui no versículo 8, o que nós podemos entender aqui no versículo 8, que não adianta prisões, que não adianta ficar quieto, calar a boca, tu não é dos nossos, tu não nos serve, fica aí no teu canto aí. Não adianta nada disso se Deus tem um propósito com um verdadeiro homem de Deus. Deus sempre abrirá uma porta, Deus sempre abrirá portas para que a pregação da palavra seja pregada. Deus permitiu a prisão de Pedro e Pedro está na prisão tranquilo. Lemos aqui que ele dormia, lemos aqui que ele estava descalço, sem a capa, lemos aqui que ele, embora sabendo do seu destino, que o esperava a morte, ele estava confiadamente com o seu coração em Deus. E nós vemos aqui que não era a hora de Pedro morrer ainda. Pedro tinha muita coisa para fazer e Deus enviou o escape para Pedro. Deus enviou o próprio anjo do Senhor para libertá-lo naquela prisão. Pedro, lá no versículo 9, saindo o seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo visões. Aleluia. Enquanto você segue a Jesus pelo caminho, as cadeias vão sendo deixadas para trás. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está agindo. Deus está nos dando vitória. Estão caindo as algemas, as portas estão se abrindo. Deus está anulando o poder das trevas. Se quer pregar a palavra revelada, pode ter certeza que aqui ou ali, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, as portas irão se abrir, o nome de Jesus vai ser glorificado e a palavra de Deus continuará a ser pregada por aqueles que ainda estão no projeto de Deus, mesmo que aparentemente estejam presos. Deus é poderoso, não só para libertar, mas como para conduzi-los de volta ao seu destino, que não é outra coisa senão pregar a palavra revelada da parte de Deus. Lá no versículo 10, quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu sozinho. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. A primeira, a segunda porta, os ferros se abrem, as portas se abrem. Aquilo que estava fechado acaba por se abrir, vai se abrindo sozinha. Claro, nós vamos ver aqui a interferência de Deus, é Deus que abre, sem ajuda de mão do homem. É isso que o versículo 10 quer dizer. Quando os homens fecham as portas, Deus escancara. Digo mais uma vez, digo de novo, que Deus abre as portas para aqueles verdadeiros homens de Deus, detentores da palavra revelada, vinda direta do céu, para a humanidade, para a sua igreja. Aleluia. E aí, há uma grande tranquilidade na vida de Pedro, porque estava sentenciado à morte, já estava preso, já estava guardado. Certamente, ao amanhecer, seria morto. Havia alegria entre os judeus por matarem a Tiago, irmão de João. Aí você imagina o grande líder da época, o grande Pedro. E esse era o cenário em que não se pode pregar a palavra revelada, não se pode pregar a genuína palavra, tem que ser desse ou daquele jeito. Não, senhores, Deus está no controle de tudo. Lá no versículo 11, Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. O Senhor mandou livramento e frustrou a esperança de Herodes e frustrou
a expectativa do povo de matá-lo. Deus frustra a expectativa daqueles que querem ver os verdadeiros homens de Deus derrotados, aprisionados e caídos. Deus frustra. Esse negócio de pregar a palavra é de Deus, não é dos homens. E Deus usa homens compromissados com a palavra revelada. Lá no versículo 12, depois de perceber isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Foi a casa da oração. O que nós aprendemos aqui? Que não importa o tamanho das lutas e dificuldades que nós possamos enfrentar, a nossa direção deve ser sempre através da oração. Em oração, nós alcançamos a direção do Deus Pai Todo-Poderoso. Versículo 13. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Aleluia. Você trará alegria à igreja se prega a palavra revelada. Versículo 16. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Você trará espanto à igreja pela palavra revelada que prega. As libertações por causa do espanto e a palavra pregada. A vitória trará espanto, trará conturbação pela palavra pregada, revelada. Lá no versículo 17, sinalizando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Pedro estava dizendo ali no versículo de número 17 que foi Jesus. E Pedro não ficou naquele lugar, ele continuou, porque Deus o exaltou, Deus o libertou, e ele precisava contar essas histórias a outros, que a palavra de Deus não pode ser detida na vida daquele que tem um chamado. Aleluia. E quando esse que tem o chamado prega a palavra revelada de Deus, não pode ser detido por homens. Não. Aleluia. Deus sempre envia o escape, o livramento. Enquanto uma porta se fecha, Deus escancara outras tantas. Para que uma coisa aconteça, uma única coisa aconteça, o nome de Jesus ser glorificado. Nós sabemos que Pedro morreu martirizado, crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição judaica, mas ele só morreu quando Deus permitiu. Enquanto Deus não permitir, o homem chamado, o homem vocacionado, ele não para. E o nome de Jesus é glorificado, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Herodes perdeu mais uma vez, lá no versículo 18, de manhã houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes perdeu mais uma vez, aleluia, Herodes perdeu a Pedro de novo, aleluia. Herodes foi derrotado, sempre será derrotado, segundo o interesse supremo de Deus. Se é vontade de Deus que um homem de Deus não fique preso, não se cale, assim será. Receba essa palavra, em nome de Jesus.